Oi pessoal, a paz do Senhor a todos, um bom 2021. Eu estou em Londres hoje, na frente do túmulo de Charles Spurgeon, e vou contar alguns fatos que talvez você não saiba sobre Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834. 2 meses depois, em agosto, ele foi batizado pelo seu avô, que era pastor. Charles Spurgeon teve o avô pastor, seu pai também era pastor. Seu nome, Charles Spurgeon, foi a homenagem a um tio de sua mãe, que ajudou muito, por isso eles colocaram Charles. Charles Spurgeon viveu por 5 anos com seu avô pastor. Logo no primeiro ano de vida, ele foi viver com seu avô, onde ele aprendeu a ler. E para dizer que ele aprendeu a ler até o livro Peregrino, e ele leu outros livros puritanos da biblioteca do avô, que era pastor. Aos 10 anos de idade, Charles Spurgeon esteve num culto e onde teve um pregador que fez uma profetizou para ele. Disse: esse menino vai pregar o evangelho para grandes multidões. Em 1848, 14 anos depois, ele foi para Newmarket para estudar na escola localizada em Cambridge. Depois disso, de 1948 a 1850, Charles Spurgeon tinha muitas dúvidas e amarguras, porque ele estava convicto que não era um verdadeiro cristão. Mesmo sendo criado numa família de cristão, filho e neto de pastores, ele tinha essa dúvida, muitas dúvidas. Ele estava muita angústia. E ele estava indo, em janeiro de 1850, ele estava indo para um culto no domingo de manhã e acabou que teve uma nevada muito grande, uma nevasca muito grande, surpreendeu a todos, e ele teve que entrar numa pequena igreja, de um culto da igreja metodista. O fato é que ele não pôde ir no culto que ele estava programado, e ele, com aquela sua pequena idade de jovem, ele foi assistir um culto onde tinha mais ou menos 12 pessoas e o pastor local não estava devido à nevasca. Então, quem pregou foi uma pessoa que alguns dizem que era um sapateiro, e ele pregou, simplesmente, esse homem não tinha experiência, e ele pregou para ele, esse jovem, Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essa foi a mensagem. Esse pregador dizia sempre, qualquer coisa assim: olhai para mim, que sou Jesus, olhai para mim, que morri na cruz, olhai para mim, que o meu sangue purifica. E falava sempre, até que um ponto esse pregador olhou para Charles Spurgeon e disse: tu miserável, e ele sabia que ele estava miserável. E foi naquele dia que Charles Spurgeon acabou verdadeiramente aceitando a Jesus e sendo salvo. Então, ele foi para Londres e ele começou a distribuir até folhetos nas ruas, e ele ensinava na escola dominical para as crianças. A fama de Spurgeon logo cresceu na região como potente pregador. Londres ficou agitada e congestionada, pois todos queriam ver Charles Spurgeon pregar e ouvir seus sermões. Em 1853, ele começou a pregar na igreja de New Park Street. Convidaram para ser efetivo e aceitou em abril de 1854, ficando até 1891. Uma das maiores igrejas que tinha lugar da Inglaterra, tinha lugar para 1.200 pessoas. O problema é que naquele período a igreja não tinha um pastor efetivo e ela só tinha 232 pessoas mais ou menos que iam nos cultos. Charles começou a pregar lá e a igreja começou a ficar lotada. Todos os dias começaram a fazer culto, não era só o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e ele dando as palavras, os sermões. E Charles Spurgeon começou a pregar aquela palavra ali, e a voz do grande pregador estava indo para todos os lados. A igreja chegava a ter 10.000 pessoas todas as semanas. Aí também teve algum grande problema, que alguns criticavam que Charles Spurgeon era um teatral demais para alguns pastores. Ele era caipira para outros e vulgar para outros. Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas da Igreja Batista. E aparecia também caricaturas de Charles Spurgeon, umas elogiando e outras debochando dele. Então, Charles Spurgeon
continuou a pregar da maneira que ele fazia, e continuou a ficar cada vez mais famoso. Os seus sermões começaram a ser vendidos por one penny. Um penny. Eram distribuídos em impressos. Charles Spurgeon também, no futuro, ele inaugurou o tabernáculo, porque aquela sua igreja que ele estava não tinha mais lugares. Eles foram para um outro lugar, e acabaram chegando nesse outro lugar que era 4.500 pessoas, também não dava capacidade. Então eles resolveram montar o tabernáculo, fazer o tabernáculo, que caberia de 6.000, mas os cultos geralmente tinha 10.000 pessoas dentro da igreja para ouvir Charles Spurgeon. Os seus sermões teve a venda de um penny. Um sermão dele chegou a vender 300.000 cópias. E outra vez, um rico da Europa acabou comprando 1 milhão de impressão do seu sermão para distribuir o evangelho em todo o mundo. Ele, Charles Spurgeon, pregava sobre o calvinismo, e ele era, depois de 100 anos, depois de George Whitefield, foi a primeira vez que apareceu uma pessoa que pregasse, que convolvesse mais as pessoas, que tocasse mais o coração de todos depois de George Whitefield, e foi Charles Spurgeon. Ele começou a pregar, e as suas pregações, seus sermões iam até para a América por telegrama. Seus sermões chegavam na América, e muitos eram censurados, porque Charles Spurgeon falava contra a escravidão, e lá aconteceu a guerra da secessão lá, e aí ele eram censurados simplesmente os discursos. Mas Charles Spurgeon também tem 2 filhos gêmeos, que quando a sua esposa deu à luz, ela ficou inválida. Um dos filhos foi Thomas Spurgeon, que ao final da vida, quando Charles Spurgeon faleceu, ele cuidou da igreja do tabernáculo por 2 anos. Aí aconteceu que Charles Spurgeon era ouvido por todos. Londres, como eu disse antes, ficou agitada, era muitos carros ou pessoas, todos em volta, querendo ouvir Charles Spurgeon. Tanto que no tabernáculo, pessoal, que cabia 10.000 pessoas, depois de 3 meses, Charles Spurgeon pedia: pessoal, deixe lugar para os outros e vão de férias, ou vão evangelizar, vão a alguns lugares, mas dê lugar para outros, para poder ter mais gente. Vou falar um fato interessante sobre o Brasil. Teve um brasileiro, João Manuel Gonçalves dos Santos, ele foi enviado para estudar no College de Pastores. Ele foi enviado pelo Dr. Roberto Kelly, do Rio de Janeiro, em 1872, para se preparar ao ministério pastoral. E esse colégio existe até hoje na Inglaterra. Ele regressou no Brasil em 1875, onde ele foi o primeiro ministro protestante congregacional no Brasil. Foi um dos primeiros a voltar para o Brasil, foi ensinado pela escola de Charles Spurgeon, porque Charles Spurgeon, quando era novo, fato muito interessante, quando ele era novo, ele inventou, junto com outro, ele decidiu de fazer uma escola para líderes, para evangelistas, para pastores. E o mais interessante de todos, que disse, Charles Spurgeon nunca estudou no seminário, nunca estudou curso de teologia. É Deus que deu toda a sabedoria para ele. Ele chegou a lutar muito com a dor da gota que ele tinha, o reumatismo, que isso afetou a vida dele. No período que inauguraram a igreja lá, antes do tabernáculo, teve uma inauguração de um culto maior de 6.000 pessoas ou 4.500 pessoas, e teve alguns que disseram que tinha um incêndio, e aconteceu que morreu 6 pessoas, ou 7, e mais de 28 feridos. E aí Charles Spurgeon ficou muito afetado por aquele fato que aconteceu, muito. Tanto que quando foram fazer o tabernáculo, que era o maior templo, ele pediu para todos orarem para que não acontecesse nada, e que tivesse o dinheiro para quando acabasse o tabernáculo não tivesse uma dívida. E foi o que aconteceu. Seus sermões eram vendidos em todos os lugares do mundo. Seus sermões, ele
fez mais ou menos 4.000 sermões, escreveu 135 livros, e dizem alguns que se você lesse cada sermão dele por 10 anos, você estaria lendo os sermões de Charles Spurgeon. A história dele da escritura, ela é maior que a Enciclopédia Britânica de maior. Tem 63 volumes. É como diz assim, é um tesouro para a humanidade que tem aqui em Londres. Tem muita gente que compra essas 63 seleções da história de tudo que ele escreveu, que você pode adquirir. Tá? E depois outra coisa que dizem que na sua carreira teve 14.692 batizados. Ele acabou, na sua carreira de pastorado, teve tudo isso de batizados. Ele pregou um dia aqui em Crystal Palace para 23.000 pessoas que escutaram por ele por 2 horas, na quarta-feira. Ele chegou a acabar de tão exausto que ele estava, que ele na quinta ele dormiu tudo, só acordou no sexta de manhã que foi acordar, de todo o cansaço que ele teve para aquele culto que ele pregou para 23.000 pessoas, que naquele tempo não existia speaker, não existia alto-falante, nada. Então, irmãos, o Charles Spurgeon é seguramente um dos maiores pregadores e evangelistas depois de Paulo, porque a biografia que ele fez, toda que ele escreveu, deixou para nós todos uma riqueza enorme. Ele morreu aos 57 anos em 31 de janeiro, nesse mês que estamos agora, vai comemorar, ele morreu em 1892. Eu tenho 57 anos, pensa, o Charles Spurgeon viveu uma vida no Evangelho, com 16 anos começou a pregar. No seu funeral em Londres, que aconteceu aqui, nesse local, ele teve muitos cortejos e muitos cultos organizados por todos. E você acredita que tinha 6.000 pessoas que vieram até aqui, em paz, em ordem, e assistiram a despedida de Charles Spurgeon. Eu fiz algumas fotos aqui do túmulo para depois colocar abaixo do vídeo. Eu gostaria de dizer também que todos leram Isaías 45:22, todas as pessoas que estavam aqui. Em 1898, o tabernáculo foi incendiado, mas em 1901 foi reinaugurado foi reinaugurado, mas menor. E depois aconteceu na Segunda Guerra Mundial, também foi bombardeado e só foi reconstruído em 1957, mas menor do tamanho original, que era o grande, muito grande. Então, eu deixo a paz do Senhor, mostro mais um vídeo de um dos maiores heróis da fé. Assim mesmo, até eu esqueci uma parte. Charles Spurgeon teve uma oferta de dinheiro de uma pessoa, de um ofertante que ofereceu muito dinheiro para ele fazer um orfanato, e ele disse: não, eu não tenho a vocação para orfanato. Oferece esse dinheiro para George Miller, em Bristol, que era famoso pelos orfanatos com as crianças que tinha lá de pobrezas. A pessoa disse: não, esse dinheiro é para você gestir e fazer o orfanato. Ele então viu que era Deus falando com ele, e ele fez um orfanato para meninos, pois alguns anos depois ele fez para menina. Outra coisa muito importante, Charles Spurgeon, ele cuidou das viúvas e das pobres e de prostitutas, todas de Londres, dando abrigo e comida. E ele acabou fazendo isso toda a vida, apoiando a missionários e as igrejas no mundo inteiro. Charles Spurgeon seria milionário quando morreu, mas ele não deixou nada para a mulher, deixou pouquíssimo dinheiro, simplesmente pouco. Todo o dinheiro que ele deixou foi para as obras missionárias, para a evangelização que ele tinha, para as escolas que ele tinha, para todos esses lugares que ele sustentava com o dinheiro que ele tinha. Então, ele deu tudo aquilo que ele recebeu para a obra de Deus. Eu acredito, agora muito convicto, que ele é um dos maiores evangelistas da história depois de Paulo. Concordo plenamente com todos os historiadores ou pensadores que estudiosos que chegaram nessa conclusão. Deus abençoe a você, Charles Spurgeon, um outro dos grandes heróis da fé. Amém.